O dia que o Guardiola fez o Gabriel Jesus chorar. Olha essa história que tem um final de reviravolta no final. Pois é. O Gabriel Jesus foi no podcast The Nilson Show e contou essa história que começa o seguinte. Era o jogo Manchester City PSG pela fase de grupos da Champions League 2021-2022. E durante a semana, o Gabriel Jesus treinando de atacante. Afinal, ele é atacante. Beleza, você titular, tô treinando aqui. E horas antes do jogo, vem a surpresa. Ele foi substituído por um lateral esquerdo na posição que ele ia jogar. Olha o que ele disse. Foi uma coisa de louco. Um dia antes, ele não o colocou para treinar lá no ataque. Eu estava treinando de atacante. O Zinchenko até brinca comigo. Fiquei mal por você. 2 horas antes do jogo, tem a palestra. Ele dá o time. Depois a gente come, descansa e vai pro jogo. Ele deu o time, eu nem comi. Fui direto pro quarto, chorando, e liguei pra minha mãe. Quero ir embora, vou pra casa, falou o Gabriel Jesus. 2 coisas. O Zinchenko, lateral esquerdo, foi colocado no lugar dele. Sendo que o Zinchenko nunca tinha treinado, não era posição. E aí ele desabou com a mãe dele. Imagina você tem a função do seu trabalho, você é cozinheiro, você é advogado, você é professor de educação física, você é jornalista, você é médico, e aí você faz seu trabalho durante anos, em uma situação importante, seu chefe, a empresa, sei lá, troca você para alguém que nunca desempenhou a função. Você se sente um merda, um bosta. E foi isso que aconteceu, e ele ligou para a mãe dele e chorou, desabafou, porque é o que o homem faz. O homem chora, o homem desabafa. Quem ficou zoando, o Gabriel Jesus chorou, tarará, tem que ter fibra. Galera, quem não chora em público ou não admite, chora escondido, desabafa escondido. Seja com a mãe, com o pai, com um amigo, com o espelho. Mas o fato é o seguinte, a gente se desabafa, a gente cai, mas a gente levanta. E quem não queria ter uma mãe presente que você possa desabafar, contar seus problemas íntimos, suas fraquezas? Ninguém é perfeito, enfim. Antes que zoe isso, o Gabriel Jesus chorou com a mamãezinha, nossa, que jogador fraco. Não, a gente chora, mas a gente volta mais forte. E ele nem aqueceu, ele falou que nem aqueceu, tava pé da vida, mas a história teve uma reviravolta e ele contou. Eu falei, vou segurar. O jogo virou 0-0 no intervalo. Com 5 minutos do segundo tempo, o Mbappé fez o gol. Aí ele me chamou, o Guardiola. Aí eu entrei. Fiz a assistência e fiz um gol e viramos. No outro jogo pensei que ia jogar e não joguei. Então tinha muito essa parada com ele. E não é fácil, é muito difícil. Mas o cara evolui, né? Olha pra você ver. Chorou, tarará, mas ele voltou mais forte. O Manchester City estava perdendo do PSG no começo do segundo tempo. O Guardiola colocou, viu que estava errado, fez a cagada. Colocou o atacante de fato. E o Gabriel Jesus deu uma assistência pro gol e fez o gol. PSG virou, ou o Manchester City virou contra o PSG, ganhou o jogo. E aí o cara falou, ele fez a parte dele. Eu achei isso sensacional. Só que o Guardiola, que é um baita de um treinador, um dos melhores da história, revolucionou a posição, o ato de treinar com táticas e métodos, tem hora que faz muita mudança desnecessária. Às vezes a coisa tá perfeita, o Guardiola quer aperfeiçoar mais o que tá perfeito e acaba estragando, né? Só agora que ele aquietou com o centroavante, com o Haaland, que também é bem diferente de Jesus e outros jogadores lá do City. Mas enfim, comete a injustiça, faz a cagada, porque o Manchester City estava perdendo. Aí corrigiu com o Gabriel Jesus, que dá uma assistência e um gol no jogo de Champions League. E aí o cara tinha que ter dado a moral para ele continuar no próximo jogo de atacante, né? E titular, e não coloca. Imagina que isso mexeu com a cabeça do Gabriel Jesus. E ele contou, né? Foi isso que fez ele mudar, sair do Manchester City e ir pro Arsenal para jogar mais, ser titular, porque o Gabriel Jesus alternava fase com titular, reserva do Manchester City e tal, e jogar na sua posição, jogar mais próximo da área, não só ficar marcando lateral, essa coisa toda. E ele tá evoluindo, eu ainda acho o Gabriel Jesus um baita de um jogador, ainda é novo, pode evoluir. E ele é um jogador muito versátil lá na frente, define muito bem dentro da área, mas faz esse approach. Ele vem de trás, sabe driblar, sabe construir espaços, dar passe, fazer 1-2, tabelar. Ele é muito versátil, ele é muito criativo, não só um definidor, um jogador que consegue flutuar na parte de ataque. Então no Arsenal ele teve mais rodagem, né? E se não fosse a contusão, quem sabe o Arsenal não teria ganhado a Champions League. Pois é, uma história que começou com uma injustiça, ele chorou,
Mas ele teve força, deu a volta por cima e fez o seu trabalho, fez os gols, o Manchester City ganhou graças a ele. Mas o Guardiola é meio assim, meio doido, né? Querendo ou não, mesmo não jogando tantas vezes fora de posição, o Gabriel Jesus fez 95 gols em 236 jogos pelo Manchester City, conquistou 11 troféus, 11 títulos, 4 Premier Leagues, 4 Copas da Liga, 2 Supercopa, uma Copa. Jogou muito, ainda vai evoluir muito. E futebol é isso. Um dia você tá por baixo, você melhora. Coisas do futebol. O que você acha dessa história? Comenta aí, segue o canal, manda isso pra alguém, compartilha isso aí, dá essa moral, dá o like no vídeo, comenta aí, vamos trocar aquela ideia. Eu volto depois. Falou, abraço e tchau.